Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao programa da Ingram Micro Tecnologicamente Falando. E esse episódio é oferecido pela Microsoft. E nesse episódio do programa, a gente chama a presidente da Microsoft, Tânia Cosentino, para falar sobre carreira executiva, Smart City, o futuro e várias outras coisas bacanas. Tá sensacional o papo. Confere aí. Eu tô aqui com essa mulher poderosíssima, Tânia Cosentino, presidente da Microsoft, que vai falar com a gente hoje. Tânia, tudo bem com você? Tony, um prazer enorme estar aqui com você hoje. E não é tão poderosa assim. Tânia, que prazer estar aqui com você. Eu li sobre você, eu conheci sua história e estou muito curioso. Eu quero te fazer algumas perguntas hoje. Estou muito curioso sobre algumas coisas lá de trás. Eu queria saber primeiro como foi, onde você nasceu, de onde você é, como a mulher Tânia Cosentino, de onde ela veio. Conta para mim um pouquinho, Tânia, por gentileza. Bom, sou filha do Mário e da Nair, cosentina do meu pai, ele é filho de italiano, minha mãe é filha de portugueses, e sou aqui da Zona Norte de São Paulo. Agora estou na Zona Sul, moro na Zona Sul, mas nasci na Zona Norte de São Paulo, então passei praticamente minha vida inteira aqui. Morei um ano em Paris, eu trabalhei sempre em empresas multinacionais, morei um ano em Paris. Sou casada, 25 anos com o mesmo marido, com o Carlos. Bacana. Gostou de morar em Paris? Como foi sua experiência? Foi boa lá? Amei morar em Paris. Foi uma época difícil porque o meu marido ficou no Brasil. E aí eu fui sozinha porque era um plano de carreira onde eu precisava adquirir algumas competências. Então foi um arranjo de família, ele não podia parar as atividades que ele estava tendo naquele momento, né, que ele estava liderando naquele momento, e na verdade eu fiquei 8 meses sozinha, depois dos últimos 4 meses ele se juntou a mim. Então foi muito difícil, por um lado pessoal, que eu achava que seria fácil, que a gente ia conseguir lidar bem com a situação, mas pegou um pouco as saudades da família, do meu sobrinho, que era um bebê, do meu marido. Mas a experiência de morar fora, de viver um ambiente multicultural e depois com eles, os últimos 4 meses, viver Paris, a cidade é maravilhosa, eu adoro, eu tenho uma paixão pela França, então foi uma experiência muito boa. Experiência multicultural sempre é boa. Então, sou casada com o Carlos há 25 anos, meu colega, começamos juntos na faculdade de engenharia elétrica, somos os dois engenheiros elétricos. Na faculdade, então? Então, bacana. Tem 25 de casamento mais 8 de namoro e não temos filhos. E temos 2 cachorrinhas. Bacana. Nome das cachorrinhas? Gigi e Nina, elas estão na sala do lado, mas se vocês ouvirem choro é porque elas querem entrar no escritório, porque elas não aceitam ficar sozinhas. Os vícios da pandemia, eu não sei quem ficou mais dependente que quem, a Tânia dos cachorros ou os cachorros da Tânia. E por falar em pandemia, como é que você está se adaptando a esse processo de home office? Eu não sei se você já fazia home office antes da pandemia. Como é que está sendo esse desafio para você tão grande? Você acabou de entrar na presidência em 2019, no ano seguinte já veio a pandemia. Eu estou acostumada a fazer home office há muitos anos, até antes de entrar na Microsoft. A Schneider, toda a plataforma dela era Teams, e eu tinha uma posição regional, depois global, então com time zone totalmente atravessado, eu vivia no home office, ou viajando ou trabalhando de casa, a maior parte do meu tempo. Na Microsoft, eu tinha uma agenda muito intensa de visitas a clientes e passeios, né? Viagens pelo Brasil. E então, mais da metade do meu tempo, eu não estava no escritório, também não estava em casa, eu estava viajando. Então, do ponto de vista, usar as ferramentas de produtividade, colaboração, isso não mudou muito. O que muda é você ficar recluso, porque o que a gente está tentando fazer é o isolamento social, é respeitar dentro do possível, porque eu tenho que cuidar da casa, tem uma série de atividades que eu preciso fazer, preciso sair um pouco de casa, mas dentro do possível eu estou tentando ficar isolada, e esse isolamento é muito duro. Então, a gente fala que os líderes têm que apoiar suas equipes, mas eu falo, o líder também é um ser humano, e a gente também sofre com esse isolamento, com esse distanciamento das pessoas. Eu preciso de pessoas em volta de mim. Eu preciso estar com a minha família, eu preciso abraçar e beijar os meus amigos, os meus familiares. Então esse é um lado muito difícil, esse distanciamento físico, né, das pessoas que a gente gosta.
mas no ponto de vista de trabalho, eu estou trabalhando até mais do que trabalhava, apesar de não me deslocar, não me locomover, mas usando as nossas ferramentas de colaboração e produtividade no máximo possível. Para mim, mudou tudo e consegui me adaptar bem. E também uso ferramentas de colaboração, Teams também está sempre no meu dia a dia e é ótimo. Mas eu queria perguntar a Tânia o seguinte, eu vi que você começou a trabalhar com 16 anos de idade. Como é que foi? Você que quis começar a trabalhar com 16 anos, você precisou trabalhar, como que foi seu primeiro trabalho? Que ali foi a sementinha para você chegar onde você está, certo? É um misto de querer e precisar. Eu entrei na Escola Técnica Federal de São Paulo para fazer o segundo grau, porque eu não podia, meus pais não podiam pagar um segundo grau particular, e eu não queria seguir numa escola que o estudo público já estava bastante deteriorado em algumas escolas, e principalmente as escolas do meu bairro. E aí a perspectiva de estudar na Escola Técnica Federal, uma escola de muita, até hoje, de uma altíssima reputação, me pareceu algo interessante, esse primeiro ponto. Segundo, eu poderia abraçar uma profissão bastante jovem, e isso também me interessou. Então eu fui e eu tinha também uma facilidade, uma paixão muito grande por exatas. Então, por esses 3 fatores, eu busquei o segundo grau técnico. E no segundo ano, o segundo grau técnico naquela época eram 4 anos. Quer dizer, Tânia, com 15 anos de idade, você já pensou nisso, já teve esse insight na cabeça? Com 15 anos? Porque com eu entro na Federal com 14 anos. Uau. Então, eu entro na Escola Técnica Federal aos 14 anos. E aí, quando você como eram 4 anos e eu precisaria fazer pelo menos 1 ou 2 de estágio, quando eu entrei no 3º ano, surgiu uma oportunidade de estágio numa multinacional, presa de sonhos, né? Falei, não posso perder essa chance de tentar. Eu tentei participar do processo, uma coisa curiosa, eu falo que foi a primeira vez que eu me deparei com uma atitude afirmativa, foi na Siemens, onde a Siemens contratou todas as mulheres, todas as meninas, na época nós éramos meninas, que se aplicaram para a vaga. Eu tinha 15 anos quando eu fiz o processo e fui efetivada, uma semana depois eu fiz 16 anos. Fantástico. Então foi muito legal, eram 5 meninas só que foram contratadas, era o que tinha. Elas passaram... chamaram foi a todas, primeira entrevista que você fez e passou assim? Foi a minha primeira entrevista de emprego, primeira vez, e aquele medo, eu não tinha ideia do que vinha pela frente. E aí eu fiz um estágio de 2 anos na Siemens, me formo no curso técnico, concluo o estágio, consigo ser efetivada, e aí eu busquei fazer a faculdade de engenharia, porque eu realmente me identifiquei com a área, com a eletrotécnica, e o mais interessante é que eu fui para fazer processamento de dados. E me apaixonei pela eletrotécnica, então eu tive um desvio de rota dentro da escola técnica. Aí, dentro da eletrotécnica, realmente eu me apaixono pela área, entro na Siemens na área de projetos, que eu falei, é isso que eu quero fazer, e aí decidi ir para a faculdade de engenharia, e aí eu trabalhava de dia e estudava à noite. Então é assim que começou minha carreira tão jovenzinha. Fantástico. E aí você, depois disso, você continuou trabalhando, continuou indo para outras empresas, trabalhando em outras empresas e conseguiu aí. Quando que você saiu, você continuava morando com a sua família? Quando que você se tornou mais independente, foi morar sozinha? Com quantos anos isso? Eu casei aos 30 anos e foi aí que eu decidi morar sozinha, sair da minha casa dos meus pais para construir uma nova vida com meu marido, porque aí a gente era muito conservador e também não tinha muito dinheiro sobrando. Então, durante a faculdade, o dinheiro ia para a faculdade, juntamos dinheiro, compramos apartamento, construímos o início da nossa história junto, e aí começamos a nossa história ainda em Santana. E eu tive, acho que a sorte, né? Sempre trabalhei duro, mas eu tive o privilégio, melhor do que a palavra sorte, de trabalhar em grandes empresas. Então, trabalhei na Siemens, trabalhei na Rockwell, uma empresa americana, muito boa para poder fazer confronto de culturas. Depois eu passei 19 anos na Schneider Electric, eu tive uma carreira lá incrível, e foi lá que a minha carreira executiva decolou. Até então, eu tinha uma carreira inicialmente técnica, depois técnico-comercial. Aí, quando eu entro na Schneider, eu começo a desenvolver uma carreira executiva, uma carreira de agente de transformação.
e foi isso que me levou à França para até adquirir alguns aspectos de visão estratégica, network, entender a cultura organizacional. Volto em 2009 como a primeira mulher e primeira presidente brasileira da organização no Brasil. Uau. E aí a carreira realmente começou a crescer acelerado. Agora... E os 2 últimos anos, Microsoft. Fantástico, Tânia. E aquela época que você começou a trabalhar na primeira, na segunda empresa, você já mexia em computador? Já entrava em alguns sites? Como é que era aquela época para você? Aquela época não existia site. Vamos contar um segredinho? O pessoal vai começar a fazer fotos. Aquela época não existia site. Aquela época, quando eu comecei a trabalhar, não existia PC. Notebook nem falar, não existia PC. E eu lembro que nos meus 2 primeiros anos de Siemens, eu vi aqueles super projetos. A gente não tinha CAD, tinha prancheta. Então, a sala de projetos eram dezenas de pranchetas, uma na sequência da outra, e a gente fazia desenhos à mão. Então, eu tenho caligrafia técnica, o nanquim mesmo, régua T, esse foi o meu início. Aí, quando eu fui efetivada na área de projetos, me deram, talvez até por uma afinidade já com o computador, me deram para poder cuidar do software que fazia o processamento das horas da área de projeto. Isso rodava em Basic, numa máquina HP que ela tinha uns 50, 60 centímetros de largura, num formato de uma calculadora. Essas calculadoras de mesa, era o formato de uma calculadora, display de 7 segmentos, e você fazia backup, e o programa rodava em fita cassete, e você fazia backup em fita cassete. Era 24 horas para você fazer um sort de uns 200 registros. Qual ano foi isso? Isso foi anos 80, meados dos anos 80, 85, então 85, 86. Nessa época você já tinha alguma coisa ali de informática, de computador legal, bacana. Comecei com isso. Aí veio, desculpa de cortar, mas veio o primeiro PC que a empresa comprou, ele ficou nas minhas mãos, e aí eu transferi todo esse software basic maluco para o PC, e era DBase, então eu era a referência em DOS, em DBase, e depois em Clipper da companhia, eu programava em Clipper. Eu lembro do DOS. Eu lembro do DOS da época. Ele fez me sentir velha agora. Nada, não. Eu usei o DOS também. C2 dir, né? Eu lembro desses comandos aí. Lembro tudo. Pô, que bacana, que bacana. E aí você continuou usando, acho que na década de 90 se popularizou mais o computador, acho que a Microsoft, se eu não me engano, entrou no Brasil na década de 90, se eu não me engano, e você usou mais softwares e começou a explorar mais essa área como todos nós. Você se lembra, no final de 90 ou no início de 2000, o que você visitava de website? Eu não me lembro muito, então também se você não lembrar não tem problema, mas o que você usava um pouco no computador? O Word já? Não, Word e Excel desde sempre, e PowerPoint desde sempre. Você entra numa multinacional, você não dá um passo se você não souber trabalhar com PPT. Então, essas ferramentas, o pacote Office, depois que realmente a Microsoft entra e entra com o Windows, né? E aí é um alívio, porque o DOS era um pesadelo, mas eu me acostumei trabalhando com Clipper, aí eu programava máquinas, eu trabalhava na área de automação. E aí as máquinas tinham seus próprios programadores, tinha a sua própria linguagem, e eu trabalhava com linguagem de máquina para programar uma grande área da indústria de óleo e gás, indústria de papel e celulose, eu fazia os meus projetos. Quando veio o Windows, o mundo ficou bonito, né? E aí o pacote Office realmente transformou a nossa vida. Então eu uso o pacote Office desde que eles nasceram. E falar em buscador, eu lembro início dos anos 2000, era muita busca na área técnica. Não tinha e-commerce desenvolvido na época, tudo, mas eu usava muito buscadores para ir atrás de informação técnica e enriquecer o meu discurso na frente dos meus clientes. E aí, ao longo da evolução, foram entrando novos aplicativos e eu fui incorporando o que o mercado trazia. E naquela época que você programava ou mexia com informática, tinha muitas mulheres que faziam isso também ou você era a única ali? Não era a única, mas éramos poucas. E o mais engraçado, porque eu fazia no projeto, eu fazia a programação dentro do escritório, mas chegou uma época que a gente tinha muito problema na hora de fazer um startup de uma máquina.
porque não, o ambiente de programação dentro do escritório não é o mesmo no campo. E aí a empresa decidiu, assim me decidiu na época, quem fizesse a programação ia ter que ir para o campo. E aí nós, mulheres, tínhamos que ir para o campo programar as máquinas, o que para mim era uma delícia, né? Então, mas éramos e continuamos, infelizmente, na verdade nós não evoluímos, nós involuímos. Nós temos cada vez menos mulheres interessadas pela área de exatas e menos jovens, de uma forma geral, interessados pela área de exatas. Tânia, eu tenho uma curiosidade. Tem uma curiosidade pessoal minha que é o seguinte, de lá pra cá, a gente está conversando sobre o passado e tal, de lá pra cá muita coisa mudou, né? Inclusive a velocidade das coisas, a velocidade da internet acompanhando isso. E muita gente nem nota mais que a internet está aqui, né? É uma coisa tão normal, né, como a luz. A gente nem nota tanto assim, né? E deveria até notar mais por causa da energia e tudo mais. Agora, eu queria entender, eu queria saber, por curiosidade minha, o que você usa hoje, 2020, 2021, o que você usa hoje de aplicativo no seu celular, no seu dia a dia? Você pede comida delivery, você pede carro, o que você usa no seu dia a dia? Eu tenho essa curiosidade. Bom, o Teams para absolutamente tudo, porque até pela privacidade, o aspecto da privacidade, então eu tento trazê-lo também. Ele tem segurança e privacidade, porque eu acho que o grande risco dessa pandemia, eu falo, todo mundo pegou o equipamento que tinha na mão e correu para sua casa e começa a entrar na empresa através desse aplicativo. Então, as áreas de vulnerabilidade da empresa aumentaram muito. Por isso, eu busco usar o Teams, maximizar o Teams para os grandes aplicativos. Inclusive, estamos usando o Teams agora, para falar. Inclusive, estamos usando o Teams agora. É lógico que para facilidade da vida, né, vida moderna, para deslocamento eu uso o Waze. Na pandemia eu comecei a cozinhar, mas eu não resisto, vai um iFood para poder pedir comida em casa, então tem um iFood. O marido elogia a comida? O namorado, o marido elogia a comida ou não? O marido nunca elogia a comida e também não cozinha. Mas ele é uma coisa super engraçada que o Carlos nunca gosta de dar trabalho, né? Então ele prefere pedir comida porque ele não gosta de me ver na cozinha e depois me ver voltando pro trabalho. Mas você vê alguns vídeos na internet para buscar alguma receita e tal? Você faz isso ou você usa mais? Aí é buscador Bing, ok, gente? Buscador Bing. e vou na internet, pego receita, às vezes faço. E buscador na internet para trazer informação é uma coisa que eu faço com muita frequência. Spotify para músicas, aí eu montei uma playlist para minha mãe com 82 anos pede uma playlist, aí fiz uma playlist para ela. Eu quero saber a playlist da Tânia. O que você gosta de ouvir, Tânia, no Spotify? Eu gosto de rock anos 70. Gosta de um Bon Jovi, anos 80? Eu gosto de um Bon Jovi, mas eu gosto de Led Zeppelin. Bon Jovi é ok. Eu amo o U2, eu amo Foo Fighters, mas eu amo Led Zeppelin, eu amo Deep Purple, Whitesnake, e aí vai. Fantástico. E aí, Spotify, você pede comida, então, delivery de vez em quando, ver vídeo na internet para pegar uma receita que você está cozinhando agora. Bacana. Tem mais alguma, assim, além do Teams, algum outro que você usa no seu dia a dia? Você se lembra? Netflix, mas minha mãe usa mais do que eu, porque eu não estou tendo tempo. Eu estou um pouco inconformada, porque todos os meus amigos ficam comentando as séries e eu estou super por fora, eu estou trabalhando demais. Mas minha mãe está curtindo a assinatura de Netflix, porque ela tem também a lista de vídeo, playlist dela, também todo particular, já desenhado. Então, qual que é a série que você quer muito ver ou que você está assistindo? A série que te deixa muito interessada? Não estou assistindo nenhuma série hoje. Realmente eu não consigo tempo para isso. Então nem me conectei nas séries. E eu quero entender também da Schneider, que você ficou 19 anos na Schneider, certo? Isso. Da Schneider, que era uma empresa com foco de energia, pelo que eu entendi, certo? E como é que foi Schneider para a Microsoft? Como é que foi essa transição? 19 anos Schneider, você foi para Microsoft como presidente. A Schneider era uma empresa de energia, era uma empresa de gerenciamento de energia. Uma empresa sustentável, ela buscava trabalhar, levar a automação para poder gerenciar a energia e obter o melhor uso para energia eficiente, segura e sustentável. E aí esse mundo de automação, ele começa a se mesclar
com o avanço da tecnologia, ele começa a se mesclar com o mundo de TI. Esses mundos foram sempre muito apartados. E os ambientes de TI, de operação, eles sempre foram segregados, até pelos riscos de cyber, né, de cibersegurança que a gente vê hoje. E não tinha velocidade de redes, você não tinha sensores baratos para colocar em todos os lugares. Então, com o barateamento de IoT, onde eu posso ter, já tenho hoje, bilhões de dispositivos conectados, com o aumento da banda da internet, onde eu consigo capturar informação e consigo dar resposta em tempo real, o mundo da automação começa a se aproximar do mundo de TI e você vê um mundo invadindo o outro. Isso a gente chama de convergência da TI com a TO, mundo da operação, ou de IT, OT, Operational Technology e Information Technology, e você vê essa convergência. Então, a Schneider estava se posicionando como uma empresa de software, e nos últimos anos vinha adquirindo empresas de software, de asset management, de otimização de máquinas, etc., etc., e entrando levando informações para o mundo do ERP, aí você vê o mundo de TI querendo capturar essas informações do campo, né? Bem do frontline. Então, havia já uma mescla, uma interseção das áreas. E a Microsoft era e é um grande parceiro de negócios da Schneider. Então, aí eu fiquei, acho que, visível aos olhos dele. E aí, por LinkedIn, recebo um convite para bater um papo, achei que era uma piada, né? Falei, quem que vai contratar executivo pelo LinkedIn? A Microsoft contrata, então eu falo, fiquem atentos a mensagens do RH ou do Global Talent Acquisition da Microsoft via LinkedIn, porque elas são sérias. Ótima dica, porque muita gente realmente não acredita, quem que vai me procurar no LinkedIn e tal. Olha que case interessante. E você falou que aplicativos eu uso diariamente, LinkedIn. Não é só para publicar, o LinkedIn é uma ferramenta onde a gente se expõe, então a gente tem que cuidar qual é a imagem que eu quero ter. Então, antes a gente ir bonitinho para uma entrevista, eu tenho que ter o perfil bonitinho lá dentro. E é uma ferramenta de vendas e tudo mais. Então, como que você usa essa ferramenta? O LinkedIn é uma ferramenta que eu uso sempre. E fui acionada, me encontraram lá, um namoro de 1 ano, e aqui estou eu, há 2 anos já. Então, uma multinacional, 1 ano conversando para conseguir fazer contratação interessante. Bacana. Parabéns, muito bacana. Microsoft, uma das maiores empresas do mundo. E você está falando tanto sobre mudança, sobre décadas, né, que passaram, o que mudou. E o que mudou mesmo foram as cidades, né? As cidades, o lugar que a gente vive mudou muito, a conectividade das coisas. Você falou um pouquinho sobre sensores que baratearam muito, o IoT também. A Microsoft está já há um tempo se posicionando com a internet das coisas, inteligência artificial. Imagino que sim. Vocês têm projetos e pensam em cidades conectadas, smart cities? Vocês estão nesse momento? Sim, o que a gente pensa é no tudo conectado, né? E a gente fala da inteligência da nuvem, então, o que está permitindo, né, você conectar e trazer essa inteligência? Então, a nuvem inteligente e a fronteira inteligente, a fronteira são esses inúmeros dispositivos que carregam a sua própria inteligência e se conectam com a nuvem e trocam informação em tempo real. Então, isso, ele habilita um montão de transformação. E aí você, quando olha as cidades, você pode otimizar uma infraestrutura, porque a gente tem a carência das infraestruturas e custa caríssimo você renová-las. Então você começa dando inteligência, incorporando um sensor aqui e ali, e aí você começa a construir um conceito de cidade inteligente, ou de um prédio inteligente, ou de uma empresa de energia inteligente. E a cidade inteligente nada mais é do que você conectar Smart Energy, Smart Water, e desculpa falar inglês, mas são os termos que a gente usa, né? Smart Building, Smart Health, Smart Mobility, e a hora que você, e de acordo com a maturidade, com a evolução da integração desses diferentes grupos, você consegue dar uma maior inteligência para a sua cidade, fazendo que você traga economias brutais de custos para ela, torne uma cidade mais agradável, aumentando a capacidade dela de atrair negócios e atrair talentos. Então, é algo incrível a discussão de Smart Cities que a gente vem discutindo aqui no Brasil desde 2012. Tânia, no Japão eu descobri uma cidade inteligente, Smart City, baseada numa iniciativa público-privada. Tinha uma empresa privada lá e é fantástica, cidade inteligente. Desde 2016 lá no Japão, estão criando outras. Você acha que em breve podemos ter um bairro, uma cidade inteligente no Brasil? Ou se não é que já temos, não sei?
Já temos. Já temos? Uma coisa é você trabalhar, bom, tem cidades, tem uma cidade inteligente, totalmente sustentável, net zero emissions em Emirados Árabes. Foi um projeto que a Schneider fez e na COP de 2012, olha só, a Schneider foi premiada por esse projeto de Smart City. Então, sim, já existem cidades inteligentes em diferentes partes do mundo, mas também com diferentes maturidades. Não dá para comparar São Paulo com uma cidade do Japão. Por tamanho, por população, por idade da infraestrutura. E quando você olha um ranking, eu acho que é da escola de IESE de negócios, um ranking de cidades inteligentes, de 165 cidades no mundo, tem 6 cidades brasileiras. E a cidade número 1 é São Paulo, é Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Brasília, Curitiba, provavelmente. Salvador e Curitiba, exatamente. E Curitiba, que era uma cidade com tudo para ser a mais inteligente, ela não é. É Rio de Janeiro. Por incrível que pareça, Rio de Janeiro está na frente das outras cidades. Mas é pela integração que ela tem da mobilidade urbana. Se você já teve a oportunidade de visitar o CET do Rio de Janeiro, e eu já, porque ela era powered by Schneider na época, e era incrível a conexão que eles tinham, os semáforos inteligentes e toda a informação que eles tinham lá. Então, a gente não tem nenhuma cidade, mesmo acho que a mais inteligente do mundo está Nova York, seguida por Londres, eu acho que essa aqui no ranking da IESE, tá? Tem vários rankings. Mas você vai para Nova York, também tem muita inteligência que pode ser ainda agregada e incorporada. Eu acho que a gente está longe de ter uma cidade totalmente ideal. Então, pegar uma cidade no Japão, pegar uma cidade como Singapura, que é super pequenininha, é muito mais fácil de você incorporar inteligência e controlar. Pegar um país emergente, nós temos que fazer um upgrade da infraestrutura, que muitas vezes não tem dinheiro para isso, mas você com sensores pode colocar já, conectar essa infraestrutura, trazer informação e com os benefícios que a gente tem, com o ganho que essa informação vai trazer, com as economias que ele traz, você às vezes consegue reinvestir na melhoria da infraestrutura. É isso que eu acredito, e a Microsoft sim está nesse negócio. Nós estamos nos prédios inteligentes, nós estamos nas utilities inteligentes e queremos ser os grandes habilitadores da transformação digital de uma forma bem ampla. Fantástico. E a gente falando um pouquinho de futuro, eu percebi que a gente, pela primeira vez na história, a gente está vivendo com 5 gerações consumidoras ao mesmo tempo, né? Quem fala muito isso é o Valdez Ludwig, ele é um consultor. Ele fala que a gente está vivendo com a bisavó, com a avó, com a mãe, com a filha e com a neta ao mesmo tempo. E são necessidades completamente diferentes de cada geração. E a gente precisa de muita organização para a gente entender e suprir a necessidade de cada geração dessa. Nada melhor do que a tecnologia para organizar esses processos. Na sua opinião pessoal, Tânia, como você vê os próximos 3 anos na sociedade pós-pandemia? Acabando a pandemia, como você vê que a gente vai se organizar, que a Microsoft e outras empresas vão estar na cidade inteligente vai estar mais disponível aqui no Brasil ou não? Fala um pouquinho, por gentileza. Bom, primeiro falando das 5 gerações, na minha família eu tenho um exemplo de 4 gerações. E eu vejo meu sobrinho de 13 anos querendo que eu vá jogar Xbox com ele, ou querendo que minha mãe de 82 jogue Xbox com ele. E a nossa capacidade cognitiva comparada com a dele, né, a facilidade de manipular lá todo o controle, ela é muito menor. Mas a gente vê uma coisa bacana da tecnologia que aconteceu nos últimos anos é o que a gente chama na Microsoft de democratização da tecnologia. Antigamente, para programar uma máquina, vamos lá, Tânia, há 30 anos na área de projetos, fazendo automação de uma máquina de papel. Eu precisava entrar na linguagem de máquina. É um negócio que só uma pessoa que estudou muito, um especialista, tanto no funcionamento da máquina quanto naquela linguagem de programação, poderia programar aquela máquina, e ainda era tudo em alemão, porque eu não tinha nem inglês, era a língua da companhia. Hoje em dia... Você fala alemão, não, né? A vida não é curta o suficiente, não é longa o suficiente para você aprender alemão fluente quando você não é nascido na Alemanha. Então eu entendo alguma coisa, eu falo francês, mas não, mais ou menos também, mas não falo alemão. Mas entendo algumas coisas. Mas qual é o fator importante? A gente veio trabalhando na democratização da tecnologia. Então eu falo hoje, minha mãe tem suas playlists de Spotify. Minha mãe, na pandemia, está isolada na casa dela, ela vai lá e pega a série do Netflix, vai lá e assiste. Então, você permite que uma pessoa que ela foi viver o computador há mais ou menos há 20 anos, e permite que essa pessoa
tenha uma capacidade de usar a ferramenta para o seu benefício. E eu acho que isso só vai ser aumentado, e nós na Microsoft, a gente tem como missão empoderar pessoas e organizações a conquistarem mais, exatamente com esse princípio. Não é construir a tecnologia, a inteligência artificial, o machine learning, o algoritmo, para aquele grupo de cientistas de dados. É construir para que o dono do negocinho pequenininho, aqui na esquina da minha casa, que ficou fechado no início da pandemia, agora possa abrir, ele possa se conectar com o seu cliente. Então, ele mesmo, como que eu crio ferramentas, a gente tem que criar ferramentas de low code, no code, para que esse indivíduo possa incorporar, sem gastar muito dinheiro, a tecnologia para auxiliar seu negócio. Então, é esse mundo que eu vejo após pandemia. A tecnologia sendo cada vez mais democratizada e as empresas investindo nisso. Também tem a quebra de paradigma sobre o poder da atratividade das cidades, porque existe um estudo há mais ou menos 5 anos que 70% da população mundial ia viver nos centros urbanos. Imagina o estresse que isso ia dar em água, energia, mobilidade para as cidades, os investimentos que iam exigir isso, a concentração de CO2 que ia ocorrer nas cidades. Esse estudo precisa ser revisitado, porque nós percebemos que eu posso sim trabalhar aqui da minha casa de São Paulo para uma empresa na China. E usando o Teams, eu vou ter que ficar meio zonza de fuso horário, mas sim, é possível. Então, eu posso contratar uma pessoa com deficiência que tem dificuldades de locomoção, porque ela está trabalhando da casa dela e ela vai fazer o trabalho dela com a mesma qualidade que eu faço aqui da minha casa. Então, a gente está destruindo alguns paradigmas importantes, e eu vi muita gente que pegou a casa de praia, a casa de campo, e transformou nessa pandemia, nesse momento, nesse isolamento social, como sua casa principal. Então, eu vejo que deve ter uma redução da pressão sobre as cidades, uma redução também dos desenhos das casas, porque agora você tem que ter, provavelmente os projetos arquitetônicos vão mudar, com mais espaço para escritório dentro de casa, e os pisos de escritório mudam, então até o conceito de prédio inteligente tem que mudar. Todo mundo está falando em experiências, o meu prédio inteligente tem que me proporcionar uma experiência. Então, eu acho que essas são as coisas que mudam, menos adensamento nas cidades, muita preocupação com sustentabilidade, o conceito de inteligência muda e experiência do cliente, a pessoa no centro, como fator principal. E aí, você falou no comecinho dessa sua resposta, que disponibilizar as ferramentas e as tecnologias para aquela loja que ficou fechada durante a pandemia, para eles conseguirem reestruturar o negócio deles. Mas a gente tem um desafio muito grande, não só a Microsoft, como todos nós, que é a educação. Muitas vezes a pessoa não sabe mexer na ferramenta, não entende como mexer, tem que ser uma coisa mais intuitiva, ou ela fica, isso aqui não é para mim não, e continua no analógico, e ela não percebe às vezes que a tecnologia pode ajudar e muito a produtividade e o trabalho dela. Então é um desafio muito grande conscientizar a sociedade e as pessoas que as tecnologias estão aqui para ajudar. E aí a preocupação, aqui eu sempre gosto de alertar para isso, a qualificação profissional, ela é algo que se faz necessário. A gente vai ter, com a adoção da inteligência artificial, uma desmobilização, uma transformação profunda no mercado de trabalho. Milhões de posições de trabalho vão ser eliminadas, milhões de posições de trabalho vão ser criadas, só que com uma diferença de nível de competências requeridas. Então, a pessoa que está aqui talvez não consiga dar o salto. Então, é nosso dever, como também setor privado, trabalhar na aceleração da qualificação profissional das pessoas que estão no mercado, para que a gente não tenha um desastre social, para que a gente acelere o crescimento econômico do nosso país. Então, eu tenho levantado muito essa bandeira, estou construindo parcerias no Brasil, onde qualificação profissional está no centro, para que a gente possa acelerar o desenvolvimento econômico do Brasil. Tá certíssima, Tânia, tá certíssima. E eu queria te fazer uma pergunta agora. A gente falou sobre tudo isso, de tecnologia, cidade inteligente, e uma palavra que você já tem muito tempo de experiência, que é sustentabilidade. Sustentabilidade e diversidade são palavras-chave para uma organização de sucesso, na sua opinião? Mais do que nunca, sim. Porque quando você fala experiência do cliente, é isso que cada negócio, eu sou a farmácia, eu tenho um restaurante, ou eu sou a presidente da Microsoft, ou da Petrobras, não importa o negócio que você esteja, você tem que trabalhar a experiência dos seus funcionários e a experiência dos seus clientes. Então, se você não for capaz de fazer isso, você vai perder os melhores talentos e você não vai atender o seu cliente. Para eu poder refletir a necessidade, a cabeça do meu cliente,
eu preciso ter esse espelho dentro da empresa. Então, uma empresa de iguais, ela não é capaz de inovar no ritmo que a gente precisa inovar. Ela não vai pegar essas pequenas mensagens de diferentes grupos de clientes, ou ela não vai ser atrativa e engajadora o suficiente para eu reter os melhores talentos. Então, para mim, diversidade e inclusão é uma questão básica de sobrevivência, tem um aspecto social, é o certo a fazer, mas tem um aspecto de negócio aqui incrível. E eu fico muito feliz que ESG, né, o E de ambiental, o S de social e o G de governança, então esse G é super importante, governança, compliance, ética, etc., que essas 3 letrinhas, onde elas estejam tão presentes no vocabulário de todas as pessoas. A gente já viu com essa pandemia ela é fruto do mau uso dos recursos do nosso planeta. E olha quanto ela está custando, ela deve custar 28 trilhões de dólares. Uau. Então, o que eu preciso fazer hoje para evitar a próxima pandemia? Então, eu preciso cuidar melhor dos recursos do meu planeta, eu preciso cuidar melhor da sociedade. Essa pandemia também exacerbou as desigualdades sociais. Então, ela aumenta a pobreza. E aumentar a pobreza, você está diminuindo o tamanho do bolo. O que a gente quer com a tecnologia é criar um bolo maior para que todo mundo caiba na festa e possa comer um pedaço do bolo e possa comer um pedaço maior. Então, essas são preocupações que as empresas têm que ter, incorporar o ESG, porque isso vai diferenciá-las também. É outro fator de atrair talentos. Quando eu era pequena, a maioria das pessoas da minha geração queriam trabalhar em algumas grandes empresas na área de oil and gas. Hoje em dia, você vê as empresas de óleo e gás se transformando em empresas de energia, empresas de renováveis. Ninguém quer falar que está explorando combustíveis fósseis, porque sabe que não vai conseguir atrair talento aqui, por mais necessário, ainda que os combustíveis fósseis sejam para a economia, a empresa ela tem que mudar a carinha, senão ela não vai mais atrair o melhor talento. Então também, ESG, eu cuidar dos meus impactos ambientais, eu cuidar dos meus impactos sociais, e não só os meus diretos, mas o da minha cadeia de fornecedores, eu tenho que ser responsável por essa cadeia, porque senão você permite, fecha os olhos para o que os outros fazem, isso não é legal. Então, essa preocupação, para mim, ela é importantíssima. Eu fico feliz que a gente tenha uma maior conscientização dos consumidores e uma maior conscientização dos investidores para esse tema. E agora também esse tema está muito forte dentro de conselhos de empresa. Bacana. Eu queria me despedir de você fazendo uma última pergunta para você. O que a Tânia, mulher, esposa, brasileira, presidente da Microsoft, pode deixar de lição para quem está assistindo a gente? Qual lição, a maior lição que você pode deixar para as pessoas? Eu vou compartilhar meus aprendizados. Essa lição parece um negócio meio arrogante, né? Compartilhar os meus aprendizados, principalmente dessa transformação recente que foi a minha ida para a Microsoft, né? E aí como mulher. Então, mensagem sobretudo para as mulheres. Primeiro, a gente acreditar na gente. Então, eu tenho uma carreira muito bonita e eu sempre acreditei em mim. Eu tive pais que incharam minha autoestima, né? Então, eu falo às vezes, sou meio sem noção, mas eu sempre acreditei em mim. Sempre trabalhei muito, sempre estudei muito, tenho muita disciplina. Mas esse lado de falar, não, eu posso, eu vou, e não ter medo de quebrar a cara é importantíssimo para qualquer pessoa vencer na sua carreira. Ter essa preocupação com o outro, eu acho que a pandemia nos mostrou o quão vulnerável nós somos. Então vem um vírusinho que você não enxerga e ele aniquila, né, o ser humano. Então a gente pode facilmente ser eliminado da face da Terra. O planeta continua, nós não. Então a gente precisa ter esse olhar, eu preciso me dedicar a cuidar do planeta, eu preciso, como indivíduo ou como presidente de uma empresa, me preocupar com o planeta, com a biodiversidade, com a desigualdade social. Então eu acho que são aprendizados que a gente às vezes tem na pancada, como a gente está sofrendo com a pandemia, mas eu espero também que a gente não perca o espírito de solidariedade que se implementou num determinado momento. Então, o que a gente pode continuar fazendo juntos para que o coletivo transforme a nossa sociedade para melhor? E eu acho que a gente tem que ter essa preocupação todo dia, né? Quando eu falo, a missão da Microsoft é empoderar pessoas e organizações a conquistar mais, eu também quero impactar pessoas e organizações, talvez numa escala menor, então como indivíduo numa escala menor, mas se cada um de nós impactar uma pessoa, a gente já provoca uma grande transformação.
Tânia, eu quero agradecer muito, foi ótima a conversa, adorei. Espero que você tenha gostado também. É sempre bom a gente reviver um pouco do passado, lembrar das coisas de como a gente chegou aqui, sempre é gostoso isso, né? Obrigado, Tânia, obrigado a todos vocês que assistiram e ouviram. Esse é o programa Tecnologicamente Falando, o seu programa mais novo e favorito de tecnologia. A gente entrevistou hoje a Tânia Cosentino, presidente da Microsoft, e espero ver vocês nos próximos episódios. Um abraço, Tânia, muito obrigado. Obrigado, pessoal.